Há muitos anos, uma cidade cearense recebeu um apelido tanto quanto curioso: United States of Sobral, ou Estados Unidos de Sobral. O fato já foi notícia em vários canais de televisão, inclusive matéria de destaque na maior revista impressa do país, a revista Veja, com o título Vida Brasileira, The United States of Sobral. Há quem pense que a expressão United States of Sobral, usada como referência para a cidade norte cearense, surgiu na década de 1990, quando os ônibus escolares americanos, os famosos School Bus, foram adquiridos na gestão do ex-prefeito Cid Ferreira Gomes. Mas não foi bem assim. De acordo com historiadores, a expressão surgiu bem antes disso. Antes de tudo, vale lembrar que na segunda metade do século XVIII, com o sucesso econômico da charqueada, o desenvolvimento de Sobral chegou a superar o de Fortaleza, chegando a ser cogitada para sediar a capital do estado quando ocorresse a independência do Ceará, que até então dependia administrativamente de Pernambuco. Fortaleza, durante muitos anos, não possuía porto e dependia dos portos de Aracati e principalmente do de Camusim, que era a porta de entrada dos produtos europeus. Em meados do ano de 1879, o presidente da província do Ceará, cargo equiparado ao de governador do estado, José Júlio Albuquerque de Barros, era sobralense e conseguiu recursos para dar início à construção da Estrada de Ferro de Sobral, por onde toda a circulação de mercadorias vindas de outros países obrigatoriamente era transportada e somente depois era negociada aos comerciantes fortalezenses. Foi uma época de muita riqueza, onde muitos comerciantes sobralenses ostentavam em seus casarões detalhes arquitetônicos com fortes influências europeias. O poder financeiro da elite sobralense estimulava as novidades, usando a ostentação como forma de autoafirmação. Um exemplo disso foi o primeiro carro trazido ao Ceará. O veículo Piccolo, de fabricação alemã, foi trazido em 1907 por um sobralense, o engenheiro João Tomé, que também governou o Ceará e foi senador. Como não havia rodovias na época, o carro teve que ser adaptado, colocando eixos e rodas de trem para que fosse possível trafegar pelos cerca de 110 quilômetros da estrada de ferro de Sobral até chegar à cidade, onde novamente as rodas do veículo foram readaptadas. Outro fato importante que colaborou para que a cidade ganhasse a fama de província americana foi que, devido à proximidade do porto e com a necessidade de negociação com comerciantes de outros países, os empresários e atravessadores sobralenses foram os primeiros do estado a se interessarem a aprender a língua inglesa. E alguns deles usavam o dialeto como uma forma de esnobar a elite fortalezense, que por sua vez passou a ver o sobralense como um povo que queria ser diferente. Essa rivalidade durou muito tempo. Posteriormente, com a construção do porto do Mucuripe, o desenvolvimento de Fortaleza disparou, enquanto que Sobral crescia em menor velocidade. Em 1919, a cidade de Sobral virou notícia mundial, pois foi palco do eclipse que comprovou a famosa teoria da relatividade de Albert Einstein. Na época, a cidade foi invadida por cientistas de várias nacionalidades, inclusive muitos americanos, que se hospedaram na casa de John Sanford, um americano que adotou Sobral como casa. Nesse período, o inglês era a língua oficial pelo qual os cientistas se comunicavam com os sobralenses, o que fez, de certa forma, a língua se difundir um pouco mais por ali. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa entrou em forte crise econômica, enquanto os Estados Unidos da América despontaram como grande potência mundial. E a influência da língua inglesa em Sobral se fortificou, se tornando mais visível com a instalação de clubes e comércios com nomes americanizados, como por exemplo Country Club, Derby Club, Palace Club, dentre outros, reforçando o estereótipo de que o sobralense não queria ser brasileiro, mas sim americano. Os anos foram passando e os nomes dos principais pontos da cidade iam obedecendo essa lógica. Quem é de Sobral lembra do principal point da cidade na década de 1980, a famosa Betts. Nessa época já se ouvia muito a cidade ser chamada de United States of Sobral. Por fim, na década de 1990, com Cid Gomes à frente do município, foram adquiridos vários ônibus escolares americanos e sua gestão não teve o cuidado em retirar as expressões da língua inglesa, como Bus School e Stop. Nesse período também foram criados na cidade times de beisebol e futebol americano.
Esse foi o estopim para que, de uma vez por todas, a cidade reforçasse tal estereótipo. Nos dias de hoje, basta circular pelas principais vias de Sobral e facilmente você verá vários comércios com nomes americanos. Mas de todos os fatores, aquele que mais contribuiu para que o apelido de fato colasse deve-se à molecagem do cearense, que fica esperando só um motivo para fazer de assuntos do cotidiano a base para a sua própria comédia. Na última eleição americana, após a vitória de Donald Trump, Sobral não poderia deixar de prestar sua homenagem e realizou no coração da cidade, o famoso Beco do Cotovelo, a posse do novo representante, uma espécie de embaixador americano em Sobral, o bode Trump. O animal apareceu à solenidade vestindo as cores típicas da bandeira americana. E para quem pensa que o sobralense se incomoda com chacotas referentes a esse ou qualquer outro fato, engana-se. Apesar de todo sobralense ter imenso orgulho de ter ali nascido, a comédia está no sangue. O humorista mais famoso e mais bem pago da TV brasileira, Renato Aragão, o eterno Didi Mocó, é nascido em Sobral e ele mesmo é mestre em fazer comédia de sua própria terra. Em Sobral, na verdade, o dialeto nunca mudou, o inglês nunca foi oficial. O mais falado mesmo é o cearês, aquele arretado, danado de bom. E você, se quiser conhecer a cidade, venha, pois o povo é hospitaleiro e tudo aqui é uma belezura só.